Olá, alunos e alunas do curso de Veterinária e Biologia. Essa é a videoaula de revisão de estrutura do DNA e RNA. É uma videoaula que vai retomar boa parte dos conceitos que nós vimos lá nas aulas de fevereiro e março, para que a gente consiga dar continuidade ao nosso curso. Esta seria uma aula online, gravada para quem não puder assistir, que ocorreria essa semana, mas em virtude da semana de ambientação e instabilidade do Moodle para acesso à minha disciplina, eu optei por apenas gravá-la sem utilizar o recurso dela ser online, tá? Então, eu vou fazer uma retomada desses conceitos da parte de estrutura do DNA e RNA e a partir da semana que vem, isto é, a partir do dia 3 de agosto, a gente já começa com a nossa rotina com aulas online e gravadas, disponibilizadas no YouTube, para aquele que não puder assistir. Reforço que tanto alunos da biologia quanto da veterinária podem optar por ver a aula online na terça-noite, às 19 horas, ou na quinta de manhã, às 9h40. O que eu queria reforçar é que as aulas sempre serão com o mesmo teor. Às vezes as discussões serão um pouco diferentes em virtude das perguntas, mas o conteúdo é o mesmo. Você pode optar qual é o horário melhor para poder acompanhar essas aulas. Então, a gente sabe que o DNA, ele é um material genético, né? E ele executa duas grandes funções dentro dos seres vivos. Ele é a molécula que armazena a informação genética. Então, é no DNA que nós temos a codificação de todas as características dos seres vivos, né? Então, essas características, elas são determinadas, elas são controladas por informações que estão no DNA dos seres vivos. E o DNA também é a molécula da hereditariedade, por isso que ele é responsável pela transmissão dessas características de uma geração para outra. E é por isso que nós temos o estabelecimento, né, da transmissão da informação genética e a manutenção das características dentro das espécies biológicas, tá? E aí, o DNA e a evolução, eles têm uma relação muito íntima. Por quê? O DNA, como material genético, ele precisa ser uma molécula capaz de não sofrer tantas alterações para que as espécies se perpetuem ao longo de muitas gerações, mantendo as suas características. Mas, ao mesmo tempo, esse DNA precisa ter um certo nível de alteração que permita o surgimento de novas espécies e também o processo de surgimento de novas características que vão permitir a adaptação dos seres vivos e evolução dos seres vivos ao longo da sua existência. Portanto, pessoal, essa capacidade de transmissão da informação genética que o DNA assume de uma geração para outra tem que ter uma fidelidade muito grande para a continuidade das espécies, mas tem que permitir um certo nível de alteração que permita o surgimento de novas características. E o DNA, ele, graças à sua estrutura, ele assume esse papel de maneira fenomenal. Bom, a estrutura primária do DNA é o que a gente chama de cadeia de DNA, cadeia de nucleotídeo. Como a gente viu, a estrutura primária do DNA é formada por um polímero, né? A gente já sabe que o polímero é a união de vários monômeros. E o monômero é a unidade fundamental de qualquer molécula polimérica, tá? Nesse caso, como o DNA é um polímero, o monômero que o forma são os nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são os monômeros, são as unidades que formam esse polímero que a gente dá o nome de ácido nucleico DNA ou ácido nucleico RNA. Esses nucleotídeos, esses monômeros, são covalentemente ligados uns aos outros pela ligação fosfodiéster, aqui representada, ok? E aí, essa cadeia de nucleotídeos covalentemente ligados forma uma fita de DNA.
a gente aprendeu que quando essa estrutura primária, essa fita de DNA, está em condições naturais dentro de uma célula, na verdade, duas fitas de DNA se associam e formam uma molécula, a molécula completa de DNA, que é dupla fita dentro dos seres vivos. E essas duas fitas, isto é, essas duas estruturas primárias de DNA, elas se associam entre si pelo estabelecimento de ligações de hidrogênio entre componentes dos nucleotídeos de uma fita e da outra. E esse segundo nível de organização do DNA, que é a dupla fita, é a estrutura secundária do DNA. Tá? Então, a estrutura primária, que é o que a gente vai começar a discutir, ela é formada por uma cadeia de nucleotídeos covalentemente ligados, polímero de nucleotídeos, unidos por ligação fosfodiéster. Bom, então a gente vai falar agora bastante do que é um nucleotídeo. O nucleotídeo ele é o monômero dos ácidos nucleicos. Tanto o DNA quanto o RNA são ácidos nucleicos, são polímeros de nucleotídeos. Nós veremos ao longo das aulas que existem diferenças, mas o nucleotídeo é sempre um monômero do DNA ou do RNA. Todo nucleotídeo é obrigatoriamente formado por três componentes, a saber, uma pentose, que é um carboidrato do grupo monossacarídeo, que apresenta 5 carbonos, ok? Nós temos duas opções de pentose nos nucleotídeos que existem no DNA ou no RNA dos seres vivos. Essa pentose pode ser uma ribose, ou ela pode ser uma desoxirribose. Bom, além da pentose, que é um componente obrigatório nos nucleotídeos, nós temos uma base nitrogenada. E o terceiro e último componente que formam os nucleotídeos é o que a gente chama de grupo fosfato. Ao longo das aulas, às vezes eu vou representar o grupo fosfato com a sigla PO4-. Tá? Então, todo nucleotídeo é formado por uma pentose covalentemente ligada a uma base nitrogenada, a pentose também covalentemente ligada a um grupo fosfato. Os três elementos juntos formam um nucleotídeo, que é o monômero que vai formar as cadeias de DNA ou as cadeias de RNA. Então, agora a gente vai falar das características de cada um desses componentes de um nucleotídeo. Primeiro, nós vamos falar da pentose. A pentose, então, ela é um monossacarídeo com 5 carbonos. Observem nas duas pentoses aqui do slide que os carbonos estão numerados de 1 linha até 5 linha. Portanto, 5 carbonos em cada uma das moléculas. A desoxirribose, que é essa daqui, é a pentose que vai ocorrer nos nucleotídeos de DNA, que por isso recebem o nome de desoxirribonucleotídeos. A ribose é a pentose que vai ocorrer nos nucleotídeos de RNA. E por apresentarem ribose, esses nucleotídeos de RNA são os ribonucleotídeos. Como a gente discutiu lá em fevereiro, a gente observando as duas moléculas, percebemos que a diferença entre elas se encontra nos grupos químicos ligados ao carbono 2'. Observem aqui com mais atenção. Em uma desoxirribose, que ocorre no DNA, no carbono 2' da molécula está ligado sempre hidrogênios, tá? Então, a presença de apenas hidrogênios ligados ao carbono 2' de uma pentose define ela como uma desoxirribose. E, diferentemente, lá na ribose, o que a gente observa? Que no carbono 2' sempre tem a presença de um hidrogênio, mas obrigatoriamente aparece uma hidroxila. E essa diferença química entre as duas pentoses explica por que o RNA feito de ribonucleotídeos que contém ribose, ele é muito mais instável, sofre uma taxa de mutação maior do que
o DNA, que tem desoxirribonucleotídeos feitos de desoxirribose. A presença da hidroxila na ribose torna ela um alvo de ataques nucleofílicos e reações químicas muito maior do que a presença de hidrogênio na desoxirribose, ok? Bom, o próximo componente que nós iremos comentar são as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, como vocês podem ver nessa estrutura geral aqui e aqui, são compostos aromáticos que apresentam anéis com átomos de carbono e nitrogênio covalentemente ligados por ligações duplas ou simples. Na verdade, as bases nitrogenadas são derivadas do metabolismo das pirimidinas e das purinas, que, claro, vocês estudaram em bioquímica. O que a gente tem que saber aqui agora é que as bases nitrogenadas são de dois tipos. Elas podem ser pirimidinas ou elas podem ser purinas. As pirimidinas, como vocês estão vendo, são bases nitrogenadas menores que apresentam um anel de carbono ligado a nitrogênio. Dentro da categoria das pirimidinas, existem 3 bases nitrogenadas principais no material genético dos seres vivos: citosina, timina e uracila. A citosina é uma base nitrogenada que vai ocorrer nos nucleotídeos tanto de DNA quanto também de RNA. Porém, a timina é uma base nitrogenada que vai ocorrer apenas em desoxirribonucleotídeos, isto é, em nucleotídeos de moléculas de DNA, e a uracila é uma pirimidina que só ocorre em ribonucleotídeos, isto é, em nucleotídeos que vão aparecer na molécula de RNA. As purinas são outra categoria de bases nitrogenadas, que, diferente das pirimidinas, são maiores, pois apresentam 2 anéis de carbono ligado a nitrogênio, tá? Dentro das pirimidinas existem 2. A adenina, que é essa molécula que eu estou apontando aqui, e a guanina, que é essa molécula que eu estou apontando agora. No caso das purinas, gente, todas as 2, a adenina e também a guanina, elas vão ocorrer tanto em desoxirribonucleotídeos de DNA, quanto também em ribonucleotídeos de RNA. As bases nitrogenadas, gente, sempre estão conectadas em um nucleotídeo, a pentose, ao carbono 1' da pentose. E essa reação é uma reação é uma reação que vai ter a interação de grupos químicos da base nitrogenada com grupos químicos ligados ao carbono 1' da pentose, tá? Vai se formar uma reação de síntese por desidratação, pois uma nova ligação covalente vai ser formada através da perda de uma molécula de água. Vamos ver como que esse processo ocorre. Então, aqui a gente tem uma pentose, que no caso é uma desoxirribose, que tem hidrogênio ligado ao carbono 2', e aqui a gente tem uma base nitrogenada, tá? Observem, então, que o grupo hidroxila ligado ao carbono 1' da pentose vai reagir com hidrogênios do anel aromático, geralmente esse hidrogênio ligado a um nitrogênio do anel aromático da base nitrogenada. Quando ocorre essa reação de hidroxila mais hidrogênio da base nitrogenada, ocorre a formação de uma molécula de água. E aí, o carbono 1' da pentose vai ficar conectado ao nitrogênio da base nitrogenada por uma ligação covalente, que se chama ligação glicosídica do tipo N ou ligação N-beta-glicosídica. Então, o que a gente pode concluir é que as bases nitrogenadas se conectam ao carbono 1' das pentoses através de ligações covalentes do tipo ligação glicosídica do tipo N ou ligação N-glicosídica ou N-beta-glicosídica, são todos sinônimos, ok? E o último elemento que compõe os nucleotídeos é o grupo fosfato. O grupo fosfato ele está covalentemente ligado no carbono 5' das pentoses. E ele está unido ao carbono 5' das pentoses por uma ligação do tipo éster. Por isso
que ele está esterificado ao carbono 5' da pentose. Nucleotídeos que são encontrados nas células dos seres vivos podem conter um fosfato ligado ao carbono 5', e ele é um nucleotídeo monofosfato, 2 fosfatos ligados ao carbono 5', ele é um nucleotídeo difosfato, ou 3 fosfatos ligados ao carbono 5', e nesse caso é um nucleotídeo trifosfato. Também pode ser encontrado na natureza uma molécula formada pela união de pentose e base nitrogenada, sem nenhum fosfato ligado ao carbono 5'. Esta molécula é um nucleosídeo, que, portanto, não tem grupo fosfato. É importante a gente falar aqui nesse momento que, devido ao grupo fosfato apresentar carga negativa, porque ele tem muitos oxigênios com vários elétrons não ligantes, é a presença do grupo fosfato tanto nos nucleotídeos que formam o DNA, quanto nos nucleotídeos que formam o RNA, que confere aos ácidos nucleicos, de maneira geral, carga negativa. E como eu comentei já algumas vezes, essa carga negativa do DNA e do RNA é fundamental para várias técnicas que a gente usa dentro do laboratório de biologia molecular, como, por exemplo, a eletroforese, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela com o símbolo de cada uma das bases nitrogenadas. A gente acaba usando o símbolo da base nitrogenada para dar nome aos nucleotídeos ao longo das aulas. Tá? Então, muitas vezes, quando aparecer as letrinhas, eu não estou falando só da base, eu estou falando de um nucleotídeo que contém aquela base nitrogenada. Aqui a gente tem o nome do nucleotídeo, seguindo as regras de nomenclatura da nossa grande bioquímica, o símbolo do nucleotídeo, o nome do nucleosídeo e o símbolo do nucleosídeo. Essa é uma tabela de consulta para vocês. Bom, lembra que eu falei que a molécula de DNA ela tem níveis estruturais? Estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária. Estrutura primária nada mais é do que a cadeia de nucleotídeos que formam o DNA. Estrutura secundária são 2 cadeias de nucleotídeos que formam juntas uma molécula de DNA. E a estrutura terciária é como essas 2 cadeias de nucleotídeos vão assumir um formato tridimensional dentro do ambiente celular, que é a dupla hélice. Então, a gente vai falar de cada um desses níveis estruturais do DNA a partir de agora. Bom, o nível de estrutura primária é a cadeia de nucleotídeos. Como que uma cadeia de nucleotídeos de DNA é formada? Através da polimerização, isto é, da ligação dos monômeros, os nucleotídeos, formando uma cadeia. Esse processo de polimerização, que é a união de nucleotídeos para formar uma cadeia de DNA, se dá quando entre nucleotídeos se forma a ligação fosfodiéster, que é um tipo de ligação covalente. Nessa ligação covalente, vocês vão ver que o grupo fosfato ele vai intermediar a conexão de 2 nucleotídeos que vão ficar adjacentes ao longo de uma cadeia de DNA e também ao longo de uma cadeia de RNA. Então, quando a gente tem 2 nucleotídeos aqui, observem, entre eles vai se formar uma ligação covalente, eles vão ser unidos um ao outro. Através dessa ligação, observem que o grupo fosfato ele está conectando os 2 nucleotídeos. E esse tipo de ligação covalente que une os nucleotídeos em uma cadeia de DNA ou RNA é a nossa ligação fosfodiéster. Ok? Bom, essa ligação fosfodiéster, como ela envolve a interação e o ataque do grupo fosfato de um nucleotídeo ao grupo OH ligado ao carbono 3' de outro nucleotídeo, o que acabou acontecendo? Ela acabou recebendo um apelido muito utilizado ao longo das aulas de biomol. Vocês devem se lembrar que o grupo fosfato está conectado ao carbono 5' de todos os nucleotídeos. E todos os nucleotídeos têm na sua pentose uma hidroxila no carbono 3', independente de ser nucleotídeo de DNA ou de RNA. Esse ataque nucleofílico aqui, então, entre o grupo fosfato do carbono 5' de um nucleotídeo, que eu vou chamar aqui de B, ao grupo hidroxila do carbono 3' do outro nucleotídeo, que eu estou chamando aqui de A, vai permitir
com que ocorra uma reação de síntese por desidratação, e aí o grupo fosfato do nucleotídeo B vai permitir a conexão dos dois nucleotídeos, ok? E aí, nesse caso, essa conexão através do grupo fosfato entre dois nucleotídeos recebe o nome de ligação fosfodiéster. Como ela envolveu na sua formação 5' fosfato do nucleotídeo B com 3' OH do nucleotídeo A interagindo para produzir a ligação fosfodiéster no final, a gente também chama ela de ligação 5' fosfato, 3' OH. Ok? Então, a ligação fosfodiéster ela recebe esse nome porque sempre na sua formação ela envolve a interação entre o grupo fosfato de um nucleotídeo com a hidroxila ligada ao carbono 3' de outro nucleotídeo. Depois que o ataque nucleofílico ocorre, a ligação covalente fosfodiéster é formada. Agora, os nucleotídeos A e B estão polimerizados, estão ligados. Existem duas classes de enzimas dentro das células dos seres vivos que conseguem realizar essa ligação química. São elas as DNA polimerases, que polimerizam nucleotídeos de DNA, e as RNAs polimerases, que obviamente polimerizam nucleotídeos de RNA. Aqui, então, a gente tem uma explicação mais detalhada, onde, como eu conversei muito com vocês na aula presencial, eu explico de onde vem a energia necessária para que a ligação fosfodiéster seja formada durante o crescimento de uma cadeia de DNA ou de RNA. A gente aprendeu que, na verdade, todo nucleotídeo novo que vai ser incorporado em uma cadeia nova de DNA, esse nucleotídeo de entrada, ele obrigatoriamente sempre é trifosfato. Ele tem obrigatoriamente 3 fosfatos ligados ao seu carbono 5'. Fosfato alfa, fosfato beta e fosfato gama. Vejam que esse nucleotídeo de entrada que está chegando trifosfato carrega a base nitrogenada timina. Dentro do cerne das DNAs polimerases e das RNAs polimerases, o que acaba acontecendo? Esses 3 fosfatos têm uma reação de hidrólise. E aí o fosfato beta e gama, eles são desmembrados e formam o que a gente chama de pirofosfato, que é essa molécula de 2 fosfatos. Ficando apenas o fosfato alfa, ligado à pentose e à base nitrogenada. Dentro do cerne das enzimas, o pirofosfato é novamente hidrolisado, a ligação entre os grupos fosfatos. E são essas hidrólises de ligação fosfato-fosfato, que no caso aqui são 2 hidrólises que ocorreram, entre o fosfato beta e alfa e entre o fosfato gama e beta, que formaram o pirofosfato. Essas 2 hidrólises de ligação fosfato-fosfato é que fornecem a energia necessária para que a ligação fosfodiéster entre o último fosfato que sobrou no nucleotídeo, que é o alfa, seja formada com o carbono 3' do nucleotídeo anterior. Então, essa ligação fosfodiéster aqui, pessoal, ela só foi formada graças à energia derivada da quebra de uma ligação fosfato-fosfato, do nucleotídeo trifosfato, e da quebra da ligação fosfato-fosfato de um pirofosfato, que nada mais é do que os 2 fosfatos que estavam originalmente no nucleotídeo trifosfato, e é por esse motivo, para fornecer energia para fabricar a ligação fosfodiéster, que só vai entrar em uma cadeia crescente de DNA nucleotídeos que tenham 3 fosfatos no seu carbono 5', isto é, nucleotídeos trifosfato. Então, as DNA polimerases, elas vão realizar a polimerização de nucleotídeos de DNA, de desoxirribonucleotídeos, e as RNA polimerases vão fazer a polimerização de nucleotídeos de RNA, os ribonucleotídeos. O processo é basicamente o mesmo. Nos 2 casos, nucleotídeos trifosfato entram dentro da enzima e a energia da polimerização vem da quebra das ligações fosfato-fosfato, no caso 2, que existem entre os 3 fosfatos existentes nos nucleotídeos de entrada. Bom, depois que uma fita de DNA e ou de RNA ela é polimerizada, a gente acaba percebendo que ela vai ter uma polaridade. Ela tem pontas.
E quais são essas pontas de uma fita, de uma cadeia de nucleotídeos de DNA ou de RNA? Uma das pontas é um nucleotídeo que lá no seu carbono 5' ele tem um grupo fosfato que não é ligado a nada, tá? Então esse nucleotídeo lá dessa ponta, ele tem um grupo fosfato no carbono 5' dele que não está ligado a coisa nenhuma. E lá na outra ponta da fita de DNA ou de RNA, tem um nucleotídeo que tem o carbono 3' OH dele, também não ligado a nada. E no meio dessas duas pontas tem o quê? Nucleotídeos ligados por ligação fosfodiéster. E a ligação fosfodiéster, lembre-se, envolve carbono 5' e carbono 3'. Só essas duas pontas que uma delas tem carbono 5' fosfato livre, não ligado a nada, e a outra tem carbono 3' OH livre, também não ligado a nada. Ok? Bom, nesse caso, então, os biólogos moleculares, o que eles fizeram? Eles nomearam essas pontas. Então, a ponta que tem carbono 5' com grupo fosfato não ligado a nada, ela recebe o nome de ponta 5'. E a outra ponta que tem o carbono 3' OH não ligado a nada, ela recebe o nome de 3'. Então, é muito usual, às vezes, a gente representar uma fita de DNA sempre colocando onde há a ponta 5' dela, onde há a ponta 3' dela. E no caso das fitas de RNA, a mesma coisa, tá? Existe uma convenção dentro da biologia molecular para facilitar a comunicação entre os cientistas em que as sequências de DNA e de RNA são sempre escritas da esquerda para a direita, e na esquerda a gente sempre está falando da ponta 5' daquele DNA ou daquele RNA, e na direita do texto a gente está falando da ponta 3'. Tá? Então isso aqui, gente, é uma convenção de escrita de sequências de DNA e de RNA para facilitar a comunicação da produção científica entre os vários pesquisadores de todo o mundo. Tranquilo? Então, quando a gente pensa na estrutura primária do DNA, desses nucleotídeos covalentemente ligados por ligações fosfodiéster, o que a gente acaba observando? A gente tem um esqueleto covalente, aonde a gente vai ter, prestem bem atenção, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato. Esse esqueleto covalente, que vai ser formado por pentose, fosfato, com as bases nitrogenadas, formando espécies de grupos laterais, eles estão do outro lado desse esqueleto. Esse esqueleto tem vários grupos que vão interagir com a água. Por exemplo, as pentoses vão realizar várias pontes de hidrogênio com a água do ambiente, assim como os grupos fosfatos. Então, é por isso que o DNA é solúvel em água, devido à interação de grupos do esqueleto covalente, isto é, das pentoses e dos fosfatos, com moléculas de água. E como a ligação fosfodiéster, que é essa ligação aqui, galera, pelo amor de Deus, ela é extremamente estável e só sofre hidrólise enzimática em condições especiais, com enzimas poderosas e também de forma lenta, a molécula de DNA, esse esqueleto covalente que a gente está falando, ele é extremamente estável em condições celulares. Um dos motivos que fez a evolução selecionar o DNA como material genético dos seres vivos, tá? Então, a gente vai fazer uma pausa. Eu sugiro que você pause o vídeo aí na sua casa, vá tomar uma água, tome um café, porque eu já falei aproximadamente 30 minutos. É importante, quando você está acompanhando uma videoaula, fazer essas pausas. E aí, em seguida à pausa, a gente fala sobre a estrutura secundária do DNA, o próximo nível estrutural, ok? Toma um cafezinho e volta. Depois da nossa pausa, voltamos, agora concentrados novamente, para a gente falar um pouquinho sobre a estrutura secundária do DNA. A estrutura secundária, pessoal, é aquela formada pela interação entre duas cadeias de nucleotídeos. Por isso que a gente fala que a estrutura secundária do DNA é a dupla fita, formada pela interação de duas cadeias de nucleotídeos de DNA. E o que vai promover, né, essa interação e a formação da dupla fita?
Bases nitrogenadas são complementares entre si, entre as duas cadeias, e vão ser informadas entre elas ligações de hidrogênio. Então, como vocês podem ver aqui, ó, as ligações de hidrogênio que vão se estabelecer entre bases nitrogenadas dos nucleotídeos das duas fitas de DNA, elas vão unir essas duas fitas de DNA. Como as bases nitrogenadas ficam para o centro da estrutura, como vocês estão observando nessa figura, e os esqueletos covalentes, fosfato, pentose, eles ficam para a parte externa da estrutura secundária. Novamente, a estrutura secundária do DNA ela é o quê? Solúvel em meio aquoso, porque os grupos que existem nas pentoses e nos fosfatos estabelecem com as moléculas de água do ambiente celular ligações de hidrogênio, que permitem à molécula de DNA se manter solúvel e estabilizam essa dupla fita no meio intracelular que é aquoso. Nós já vamos ver, e depois a gente vai ver a consequência disso para algumas técnicas de biologia molecular, que bases nitrogenadas se pareiam seguindo um padrão na hora de unir as duas fitas. A base timina, ela se pareia com a base adenina. E quando esse pareamento ocorre, duas ligações de hidrogênio mantêm essas bases unidas no cerne da estrutura secundária. Por outro lado, a base citosina se pareia com a base guanina. Mas aqui, 3 ligações de hidrogênio vão unir esse par de bases. E essa diferença de número de ligações de hidrogênio que une pares AT ou TA e pares CG ou GC tem consequências diretas sobre o comportamento das moléculas de DNA em experimentos de avaliação de temperatura de melting, como a gente vai ver daqui a um tempinho, ok? Então, aqui, novamente, a gente tem a apresentação da estrutura secundária do DNA, é formado por 2 cadeias de nucleotídeos, que agora se unem entre si pela formação de ligações de hidrogênio entre o quê? Entre as bases nitrogenadas das fitas complementares ou das fitas opostas. Reforçando que pares AT unidos por 2 ligações de hidrogênio, pares CG unidos por 3 ligações de hidrogênio. E essa é a estrutura secundária da molécula de DNA, a dupla fita. Outra característica que já aparece aqui, eu vou reforçar depois, é que as fitas de DNA que se unem para formar uma dupla fita, elas têm polaridade oposta, que a gente chama de polaridade antiparalela. Então, enquanto essa fita está com a ponta 5' aqui e a 3' aqui, a fita complementar tem as pontas em posições contrárias. E aí, em 1953, tivemos um dos artigos mais importantes da biologia molecular, que é a publicação por Watson e Crick da estrutura tridimensional da molécula de DNA, a estrutura de dupla hélice, que é o formato que o DNA assume dentro das células. Bom, pessoal, basicamente o artigo de Watson e Crick foi baseado nos experimentos realizados por Chargaff, que conseguiu prever as leis de pareamento de bases. Chargaff determinou que a quantidade de adenina em qualquer DNA de qualquer ser vivo se iguala à quantidade de timina e a quantidade de guanina se iguala à quantidade de citosina. Isso em 1949. Em 1950, Rosalind Franklin, uma das maiores mulheres dentro da biologia, ela, através de experimentos de difração de raio-x e cristalografia do DNA, ela conseguiu obter essa imagem que permitiu identificar que o DNA era formado por 2 hélices, né, que se associavam com periodicidade e tamanhos diferentes. E a união desses 2 dados, sem nenhum experimento, permitiu que Watson e Crick construíssem a ideia do modelo tridimensional do DNA e publicassem um dos artigos mais citados da história da biologia. Quais são as características que Watson e Crick colocaram no seu modelo? Bom, o DNA ele é formado por 2 cadeias
helicoidais e cada uma dessas cadeias representa um polímero, isto é, uma fita de nucleotídeos, que se enrolam ao redor de um mesmo eixo, por isso que é uma dupla hélice. O sentido do giro dessa hélice, no caso do DNA, é o sentido da mão direita, tá? Então aqui a gente tem uma hélice com sentido para a mão direita, aqui a gente tem uma hélice com sentido para a mão esquerda. E observem que a volta da hélice do DNA é com sentido para a mão direita das hélices que se associam para formar a dupla hélice. Bom, conforme a gente já tem explicado, Watson e Crick propuseram que o esqueleto covalente que forma a estrutura do DNA, o que é esse esqueleto covalente? É a interação de pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato. Esse esqueleto covalente está representado aqui nessa figura em azul, então ele fica externo na estrutura da dupla hélice, enquanto que as bases nitrogenadas que se interagem mantendo as duas fitas unidas, elas vão ficar empilhadas perpendicularmente uma à outra, mas do lado de dentro da dupla hélice. E, portanto, quando a gente observa a dupla hélice, o que acontece? Essas bases nitrogenadas que se interagem formando ligações de hidrogênio, mantendo as duas fitas unidas, elas vão formar degraus dentro de um ambiente aqui que é extremamente hidrofóbico. Não tem água naquele interior da dupla hélice. A água, pelo contrário, ela foge do interior da dupla hélice para fazer pontes de hidrogênio com o quê? Com os grupos existentes na pentose e no fosfato, isto é, no esqueleto covalente. Por isso que a dupla hélice continua sendo o quê? Solúvel em água. Como está mostrado nesse desenho esquemático aqui do slide, tá? Os pareamentos de Chargaff, quais que eram, Rafael? Era o A com quantidade igual ao T e o C com quantidade igual ao G. Esses pareamentos explicavam o diâmetro da estrutura do DNA na dupla hélice. Observem que nessas regras que o Chargaff colocou, sempre tem uma purina, adenina ou guanina, com quantidade igual a uma pirimidina, timina e citosina. Por que disso? Porque quando você tem duas pirimidinas pareadas, como elas são bases nitrogenadas pequenas com um anel, elas ficam menores do que o diâmetro de dupla hélice que a Rosalind mediu lá no cristal de raio-x dela. Se o pareamento fosse de duas purinas, duas bases com dois anéis grandes, o diâmetro do DNA passaria daquele previsto pela Rosalind na foto de difração de raio-x do cristal de DNA. Mas, quando o pareamento é de uma purina com uma pirimidina, uma grande e uma pequena, conforme o Chargaff determinou ao contar essas bases no DNA de vários seres vivos, top. O diâmetro do pareamento de uma purina grande com uma pirimidina pequena, olha para cá, gente, ele é o mesmo que a Rosalind Franklin determinou na foto de cristal de raio-x. Então, por isso que os pareamentos de base seguem na molécula dupla hélice aquilo que o Chargaff já tinha proposto em 1949. E como eu já tinha comentado, eles também reforçaram na publicação de 1953 as duas fitas de DNA que se unem para formar dupla hélice, elas têm polaridades antiparalelas. Essas polaridades são o quê? Opostas. Então, essa fita aqui, ela começa com 5' fosfato livre, ponta 5', e acompanhem, ela termina lá embaixo com uma ponta 3' OH livre. E a fita complementar, ela começa aqui com a ponta 3' OH livre, então a polaridade é diferente, e acompanhem, lá do outro lado, a gente encontra a ponta 5' fosfato. Então, a polaridade aqui é o que a gente chama de fitas com polaridade antiparalela, ok? Então, essas foram as principais características do modelo de dupla hélice que explica a estrutura tridimensional que o DNA assume dentro do ambiente celular. Bom, outra característica que está nesse modelo, na publicação de Watson e Crick, é que as duas fitas de DNA que se associam
formando uma dupla hélice, elas não são idênticas, mas devido ao pareamento das suas bases nitrogenadas entre os nucleotídeos de uma fita com a da outra, elas são complementares. Então, a gente está vendo isso bem claro aqui nessa imagem. Enquanto uma das fitas tem sequência A, T, G, A e assim sucessivamente, na fita complementar, a sequência não é a mesma, mas nós temos uma complementariedade de bases nitrogenadas entre os nucleotídeos de uma fita com a da outra. Então, é possível prever a sequência de uma fita com base na sequência de nucleotídeos da fita complementar. Reforço aqui as polaridades opostas que as fitas de DNA que formam uma dupla hélice apresentam. Portanto, são antiparalelas. E agora a gente vai falar um pouco sobre as características químicas do DNA. Primeiro, vamos refletir quais foram os motivos do DNA ter sido selecionado ao longo da evolução como material genético dos seres vivos, e não o RNA e não as proteínas, que poderiam exercer esse papel. Proteínas não apresentam capacidade de autoduplicação, ok? Então, uma proteína sozinha ela não gera outra proteína. Nesse caso, o processo de reprodução que depende da autoduplicação do material genético ia ser extremamente comprometido. Por outro lado, o repositório da informação genética tem que ser uma molécula estável, com uma estabilidade alta, mas que aceita algum nível de alteração. A gente já discutiu isso no início da aula, porque esse material genético precisa ser estável para manter a perpetuação da informação e manter a continuidade das espécies, mas tem que ter um certo nível de alteração desse material genético para permitir surgimento de novas características, surgimento de adaptação, surgimento de novas espécies, isto é, a evolução. A estabilidade do DNA ela é maior do que a do RNA. E por esse motivo, o DNA ganha essa corrida evolutiva e se torna um material genético dos seres vivos. Reforço que alguns vírus têm material genético de RNA. Bom, o DNA ele é uma molécula extremamente estável dentro das condições celulares. Entretanto, quando o DNA é submetido a calor e alterações de pH, ele apresenta um processo que a gente chama de desnaturação, que é o que está sendo mostrado aqui na figura do slide. Durante o processo de desnaturação, a gente tem uma quebra das ligações de hidrogênio que unem duas fitas de DNA na dupla hélice. Então, essas ligações de hidrogênio que estavam unindo as duas fitas de DNA, unindo as bases nitrogenadas dos nucleotídeos das duas fitas de DNA, elas podem ser quebradas pelo aquecimento, fornecimento de calor ao sistema, ou pela alteração do pH, uma acidificação ou uma alcalinização, tá? E aí, quando o processo de desnaturação de uma molécula de DNA se completa, a antiga dupla hélice, dupla fita de DNA, ela vai ser separada em duas cadeias de nucleotídeos, isto é, duas fitas simples de DNA. Entretanto, a ligação fosfodiéster, que mantém em cada uma das fitas os nucleotídeos covalentemente ligados, que no caso seriam as ligações que estão unindo os nucleotídeos ao longo aqui, ó, da cadeia, essa ligação fosfodiéster é uma ligação covalente extremamente forte, que não se rompe com o aquecimento e nem com essas alterações de pH. Portanto, o esqueleto covalente, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, ele não se quebra e as cadeias simples, as fitas simples de DNA, se mantêm íntegras, mesmo depois do processo de desnaturação, ok? Bom, a renaturação é o processo contrário, onde fitas simples, que apresentam complementariedade dos nucleotídeos e, óbvio, das suas bases nitrogenadas, elas vão se reassociar, formando novamente uma dupla hélice. Geralmente, esse processo de renaturação ou religação das fitas simples, retornando à estrutura de dupla hélice, ele é rápido e envolve retorno das condições de pH ao normal ou resfriamento do sistema. Quando o sistema vai resfriando, o grau de agitação das moléculas, isto também inclui as fitas de DNA, ele vai diminuindo, até que encontros aleatórios de sequências que se complementam, eles vão acabar acontecendo dentro do sistema. Quando o encontro desse promove
uma associação de um grande segmento de DNA complementar, começa-se um sistema de fechamento de zíper, em que essa complementação segue nos dois sentidos e com a continuidade do resfriamento do sistema, toda a fita de DNA, ela se religa, ela se renatura, ok? E aí nós temos experimentos que a gente realiza dentro do laboratório de biologia molecular que vão determinar algumas propriedades de algum segmento ou sequência de DNA. Um deles, pessoal, é a avaliação da temperatura de melting, também chamada de TM do DNA. Quando a gente tem uma amostra de DNA que a gente extrai de um organismo, a gente extrai e mantém esse DNA em condições aquosas muito parecidas com o que é encontrado dentro da célula. Portanto, nessas condições, o DNA ele está 100% fita dupla. 100% dupla hélice. E isto quer dizer 0% fita simples. Tranquilo? E isso é o que a gente encontra dentro da célula, isso que encontra dentro de um tubinho de DNA lá no laboratório armazenado em um tampão de conservação, tá? Quando a gente vai realizar o experimento de determinação do TM do DNA, a gente pega essa amostra, que está toda fita dupla, e submete ela a um aquecimento. O que o aquecimento faz com o DNA? Desnatura ele. Vai gradativamente separando as fitas duplas em fitas simples. Então, à medida que a gente vai aumentando a temperatura do sistema, que a gente vai aquecendo, o que acontece com o nosso DNA? Vai reduzir a quantidade de DNA que tem formato fita dupla e vai aumentar a quantidade de DNA que está em fitas simples. E esse tipo de gráfico vai mostrar a variação da quantidade de temperatura do aquecimento do sistema pela variação da quantidade de DNA, que observem aqui, por favor, está no formato fita simples. À medida que o sistema vai aumentando a temperatura, a quantidade de DNA fita simples ela vai aumentando, até que você chegue a determinadas temperaturas aonde 100% do DNA desnaturou, então todo o DNA agora está no formato de fita simples e não tem mais nenhum DNA no formato de fita dupla. Ok? Entretanto, se a gente observa esse gráfico feito ao longo do tempo, o que a gente percebe? Existe uma quantidade de DNA, um ponto do experimento, em que a gente tem 50% do DNA no formato fita simples, aqui representado por 0,5 no gráfico, ou metade, e se 50% está no formato fita simples, os outros 50% estão no formato fita dupla. E aí, nesse caso, essa temperatura que a gente mede a quantidade de DNA fita simples e fita dupla igual, cada um metade da quantidade total, é o que a gente chama de temperatura de melting, ou TM. Então, a temperatura de melting nada mais é do que a temperatura medida durante um experimento de desnaturação de DNA, onde, nessa temperatura, encontramos metade da quantidade de DNA na conformação fita dupla e metade da quantidade de DNA na conformação fita simples. Vocês lembram que eu falei que o par AT ser unido por duas ligações de hidrogênio na fita dupla e o par GC ser unido por 3 ligações de hidrogênio na fita dupla e ter impacto sobre os experimentos de Biomol? Vai aparecer agora. Quando você tem um DNA que tem muito AT, são muitas associações de 2 ligações de hidrogênio entre as duas fitas. 2 ligações de hidrogênio são mais fáceis de serem rompidas do que 3. Então, você gasta menos calor para poder atingir o TM desse tipo de DNA. Por isso que o TM de um DNA que tem muito AT, ele é um TM menor do que de um DNA que tem muito GC. Por quê? Os pares GC são unidos por 3 ligações de hidrogênio e, portanto, você gasta muito mais calor e energia para romper esses pares, para romper essas ligações de hidrogênio e separar, desnaturar essa dupla fita com muito GC. Então, como vocês podem observar, a diferença de ligações de hidrogênio
2 que unem pares TA e 3 que unem pares GC, vai ter impacto direto sobre o TM de um DNA. Por quê? Pares TA são mais facilmente rompidos porque são unidos por 2 ligações de hidrogênio, gastando menos calor, menos energia. Pares GC, que são unidos por 3 ligações de hidrogênio, gastam mais energia, gastam mais calor e, portanto, vão consumir mais energia do sistema. Portanto, o TM de um DNA rico em TA é um TM menor do que o TM de um DNA rico em GC. E essa conclusão a gente apresenta aqui. Maior conteúdo GC determina um TM maior, que é maior do que um conteúdo AT grande, que obviamente um conteúdo AT grande determina TM menor daquele DNA, tá? Os nucleotídeos, eles vão sofrer alterações químicas que podem ser espontâneas, acontecem naturalmente no DNA das nossas células e também no RNA. E quando essas alterações químicas de nucleotídeos ocorrem no DNA, elas são as fontes principais de mutação. E a mutação, a gente vai ter aula só sobre isso, mas só dando o conceito, é a alteração ou da sequência de DNA ou da estrutura do DNA. Não vou gastar tempo nisso daqui, a gente vai ver isso tudo com mais detalhes, mas essas alterações químicas que os nucleotídeos sofrem podem ser espontâneas e ocorrem naturalmente na célula, ou podem ter a sua taxa aumentada, quando a gente usa substâncias ou condições ambientais que induzem a alteração química do nucleotídeo, isto é, que induzem mutação. Radiação ultravioleta, por exemplo, é um agente mutagênico, porque aumenta a chance de terem alterações nos nucleotídeos de DNA, tá? Vocês lembram que o ATP, né, que está sendo produzido agora nas suas células, ele está sendo produzido lá na mitocôndria durante a fosforilação oxidativa do catabolismo de todas as moléculas orgânicas, principalmente dos carboidratos. Esse ATP é uma das moedas energéticas da célula, ele fornece energia para quase todos os processos biológicos. E a energia está armazenada no ATP, aqui, ó, naquelas ligações fosfato-fosfato que formam o ATP, tá? O ATP, ele é um nucleotídeo, né? Por que que ele é um nucleotídeo? Porque ele tem uma pentose, que no caso aqui é uma ribose, por causa da hidroxila ligada ao carbono 2'. Ele tem uma base nitrogenada ligada ao carbono 1', no caso aqui é a adenina, e ele tem grupos fosfatos ligados no carbono 5'. É um nucleotídeo. Só que o ATP, além de fazer parte das moléculas de RNA, porque ele é um nucleotídeo de RNA, ele também executa essa função de ser o armazenador de energia química na célula, impulsionando vários processos em direção à formação dos produtos ou processos celulares fisiológicos, como movimentos e transporte na membrana, tá? Além do ATP, o UTP, o GTP e o CTP, que apenas têm a base nitrogenada diferente, atuam nesse papel de fonte de energia da célula. E essa é uma outra função dos nucleotídeos, além de comporem o DNA e o RNA. Bom, sugiro que vocês façam outra pausa, tá? Então, aproveitem o tempo para tomar uma água, ir ao banheiro, porque a gente vem para a última etapa da aula de revisão, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a organização do material genético nos seres vivos, ok? Façam uma pausa e a gente volta em seguida com essa última etapa, ok? Depois desta pausa, retomamos aqui esse último módulo, né? A última parte da nossa aula sobre a revisão da estrutura do DNA e do RNA. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre a organização desse material genético dentro da célula dos seres vivos. Os cromossomos, gente, eles podem estar distribuídos em vários compartimentos celulares de acordo com o tipo de célula. Vocês estão carecas de saber comigo que, basicamente, a gente sempre trabalha com 2 tipos de célula. A célula procariótica e a célula eucariótica. A célula procariótica é aquela que vai existir nos organismos que não têm um núcleo definido, não tem uma carioteca delimitando
o DNA principal dessas células, o DNA cromossômico. Tá? São organismos procariotos, as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Nesse tipo de organismo, então, a gente observa que o DNA está presente em um cromossomo bacteriano principal, tá? Esse cromossomo bacteriano ele é único, circular, tá? Ele tem uma extensão de nucleotídeos e ele é formado, como toda molécula de DNA, que é material genético, por uma dupla fita. Só que nos procariotos não existem proteínas histonas associadas a esse cromossomo bacteriano principal. Portanto, ele apresenta certos graus de compactação, só que essa compactação desse DNA dentro da célula bacteriana não é realizada pelas tradicionais proteínas histonas que ocorrem em arqueobactérias, tá? E também nos eucariotos de maneira geral, tá? Então, esse DNA ele vai apresentar um grau de compactação, que a gente chama de estrutura de nucleóide, que é isso que a gente está observando aqui. Isso aqui é o nucleóide. E vejam que ele tem alguns pontos de ancoragem na membrana plasmática, que permitem com que esse DNA esteja ali dentro da célula procariótica. Tá? Dentro dos procariotos, apenas as arqueobactérias, que são evolutivamente mais próximas aos eucariotos, apresentam as proteínas histonas associadas ao seu cromossomo bacteriano principal. Nós temos alguns elementos genéticos extracromossômicos, que são conhecidos em conjunto como plasmídios. Então, qualquer DNA circular que é externo ao cromossomo bacteriano principal, ele é conhecido como plasmídio. Esses plasmídios, então, eles têm são segmentos de DNA bem menores do que o cromossomo bacteriano, são feitos de DNA dupla fita, mas são muito menores em termos de número de nucleotídeos. Ocorrem plasmídios principalmente em bactérias, tá? Então é um elemento genético muito comum nos procariotos, mas nós temos plasmídios identificados naturalmente em alguns fungos, fungos unicelulares, como as leveduras, e fungos filamentosos pluricelulares. Diferente do cromossomo bacteriano principal, que tem a informação para manutenção metabólica e da vida e dos processos básicos de funcionamento do organismo, aqui nos plasmídios nós temos informação genética adaptativa, que são genes que controlam características que melhoram a sobrevivência desses organismos com plasmídio em determinados ambientes. O principal tipo de gene que está presente nesses plasmídios são genes de resistência aos antibióticos, que são drogas que têm a capacidade ou de matar ou de impedir a reprodução das bactérias. Portanto, bactérias que contenham plasmídios, que tenham genes que conferem resistência, mesmo em um ambiente onde o antibiótico está presente, ela consegue sobreviver à presença desse antibiótico. Além disso, os plasmídios eles têm uma replicação independente dos cromossomos. Então, às vezes, a célula em si, ela não está se reproduzindo, mas os plasmídios estão fazendo cópias de si mesmo. Por isso que uma bactéria pode fazer uma conjugação e transferir uma cópia do plasmídio para outra, sem estar necessariamente se dividindo e duplicando o seu cromossomo bacteriano principal. Então, aqui a gente vê a presença nessa bactéria do cromossomo bacteriano principal, concentrado ali na região do nucleóide, e vemos a presença de vários plasmídios, vários elementos genéticos circulares móveis. Tá? E aqui a gente tem exemplificado o processo de conjugação bacteriana. Esse processo se dá quando uma bactéria que tem plasmídio, ela consegue produzir uma estrutura chamada ponte citoplasmática ou pili, e através dessa ponte citoplasmática e da replicação do plasmídio, ela consegue transferir uma cópia desse plasmídio para uma outra linhagem bacteriana, talvez até uma outra espécie. E aí, dessa maneira, a espécie que não tinha plasmídio, ela ganha esse plasmídio e ganha, obviamente, a informação adaptativa que nele está codificada. E esse mecanismo, o mecanismo de conjugação, é uma das principais formas de transmissão de resistência a antibióticos que geram linhagens bacterianas multiresistentes, isto é, que tem vários plasmídios codificando resistência a vários antibióticos,
que são um problema enfrentado em muitos hospitais no mundo todo, com linhagens, espécies bacterianas que são resistentes a múltiplas drogas, tá? É um problema de administração hospitalar muito grave. Bom, aí agora a gente vai falar dos eucariotos. Nos eucariotos, pessoal, que são os organismos que têm núcleo verdadeiro delimitado por carioteca, quem são eles? Protozoários, fungos, filamentosos e unicelulares, as leveduras, as algas, as plantas e os animais. Esses organismos eucarióticos, eles têm os cromossomos eucarióticos deles todos dentro do núcleo. Mas aqui não existe um único cromossomo circular. Existem cromossomos lineares que variam em número nas várias espécies de eucariotos que nós encontramos. E cada um desses cromossomos lineares é formado por uma única molécula de DNA dupla fita. O número de cromossomos lineares, o número de moléculas de DNA, portanto, que existem no núcleo de uma célula eucariótica, varia de acordo com a espécie. E os cromossomos lineares, eles têm morfologia, ou melhor, tipo, definido pela posição do centrômero e o tamanho relativo dos braços. Bom, centrômero, vocês viram provavelmente na aula de citologia, o centrômero é uma região de constrição importante para a ligação das fibras do fuso durante a mitose e a meiose, e movimentam esses cromossomos durante as divisões celulares. Os braços são segmentos de DNA condensado que começam no centrômero e vão até o final do cromossomo. E a ponta de cada um desses braços recebe o nome de telômero. Os cromossomos podem ser classificados de acordo com essa posição do centrômero em relação à distância dele aos telômeros e, obviamente, pela proporção dos braços, ok? Então, nós temos cromossomos metacêntricos, que é aqueles que têm o centrômero aproximadamente no meio dos telômeros, braços com a mesma proporção de tamanho. Submetacêntrico, que é aquele que o centrômero está deslocado em direção mais próximo de um dos telômeros, gerando um braço curto, que vai do centrômero até o telômero que está perto dele, e braço longo, que vai do centrômero até o telômero que está o quê? Longe. E temos os cromossomos telocêntricos, que são aqueles que o centrômero está junto de um dos telômeros. Nesse caso, esse tipo de cromossomo só tem braço longo, ele não tem braço curto, tá? Bom, nos eucariotos, nós também encontramos material genético, nós encontramos DNA dentro das organelas, mas não todas. Nós encontramos DNA dentro da mitocôndria e dentro dos cloroplastos. Reforço que as mitocôndrias ocorrem tanto em células vegetais quanto animais. Quem não sabe por quê, vai pôr essa pergunta no fórum para a gente discutir lá, tá? E o cloroplasto, ele vai ocorrer apenas nas células vegetais. Dentro dessas organelas, existe um material genético, existe um DNA que é circular. A quantidade de cópias desse DNA circular varia em cada uma dessas organelas de 2 a 10 cópias. E ele é nomeado de mtDNA quando ele está na mitocôndria e cpDNA quando ele está no cloroplasto. Na verdade, esse material genético que existe dentro dessas organelas, ele codifica poucas proteínas e alguns RNAs transportadores e RNAs ribossômicos usados no metabolismo mitocondrial ou no metabolismo do cloroplasto. A replicação desse material genético, desse mtDNA e cpDNA, ela é independente da replicação do núcleo, isso quer dizer que é independente da mitose ou da meiose, e 95% das proteínas dessas organelas, ou seja, a grande maioria delas, na verdade, é codificada lá pelos genes que estão no núcleo e são importadas a partir do citoplasma para dentro da mitocôndria ou para dentro do cloroplasto. Então, a gente está observando aqui que dentro da mitocôndria e dentro do cloroplasto existem esses DNAs circulares. O que a gente hoje conclui é que a presença desse DNA circular, que tem muita semelhança com as sequências que a gente encontra hoje no cromossomo bacteriano das bactérias atuais, revelam que a teoria da endossimbiose faz muito sentido. Para quem não se lembra da citologia, essa teoria diz que mitocôndrias se originaram
de bactérias aeróbicas que faziam respiração, que foram internalizadas por células eucarióticas primitivas que tinham desenvolvido núcleo em volta do seu DNA, e essa relação passou a ser um mutualismo, onde a bactéria aeróbica encontrou um ambiente seguro, cheio de moléculas orgânicas, para ela desenvolver a vida celular dela e o metabolismo, e a célula eucariótica ganhou uma máquina de produção de ATP capaz de fazer um metabolismo chamado respiração aeróbica, que produzia 38 ATPs por molécula de glicose, muito mais do que os 2 ATPs produzidos pela fermentação, que era o metabolismo, provavelmente, que essa célula eucariótica primitiva e ancestral fazia. Em um segundo evento de endossimbiose, um belo dia, essa célula que já tinha adquirido a mitocôndria a partir da incorporação de bactérias respiradoras, ela incorporou uma cianobactéria. E essa cianobactéria era capaz de fazer fotossíntese e, novamente, um mutualismo se estabeleceu. A cianobactéria foi abrigada em um ambiente seguro, rico nas substâncias que ela precisava para fazer fotossíntese, isto é, CO2 e água, e a célula ela adquiriu uma fábrica de glicose, leiam, fábrica de comida. É a mesma coisa de você incorporar, por exemplo, uma padaria dentro de casa e não pagar nada pelo pão. Foi isso mais ou menos que aconteceu. Então, é uma reação de mutualismo e hoje a célula eucariótica moderna ela não sobrevive sem a mitocôndria ou sem a presença do cloroplasto. Tranquilo? Entretanto, a gente agora tem um problema aqui de espaço. Quando a gente pensa numa célula do corpo humano, se a gente pega o DNA que está contido dentro das células humanas, nos 46 cromossomos, e conecta um no outro, produzindo uma linha, essa linha de DNA que está dentro da sua célula, ela tem aproximadamente 2 metros, tá? E você sabe que essa sequência, né, essa fita de DNA, que teria 2 metros, seria impossível de caber dentro de um núcleo microscópico, que, como vocês estão vendo aqui, ele tem de diâmetro aproximadamente 0,06 milímetros, né? Então, nós temos um problema aí de espaço. Como que o DNA, que é tão comprido, consegue caber dentro da célula? Ou melhor, pensando em eucariotos, dentro do núcleo de uma célula, né? Então, nós temos mecanismos que vão o quê? Compactar esse DNA. Da mesma forma, você tem linhas de um novelo, fios de um tecido, que, como vocês estão vendo aqui nesse tiara, eles ocupam muito espaço. Entretanto, se você enrola esse fio produzindo um novelo, esse novelo vai conter todo esse fio produzido, mas obviamente empacotado e enrolado, ele vai ocupar muito menos espaço no universo. E é isso que os eucariotos fazem. Eles vão pegar todo aquele DNA e vão empacotar, enovelar, para que esse DNA caiba dentro da célula, ok? E possa, obviamente, depois, quando a célula vai se dividir, facilitar a distribuição das cópias de DNA entre as células filhas. Portanto, existe uma necessidade de empacotamento e, óbvio, um empacotamento organizado do DNA para que ele possa caber dentro de vírus e células. Esses diferentes graus de empacotamento que o DNA aparece nos eucariotos começam no nível de estrutura de cromatina, que ocorre durante a intérfase, que é uma das etapas do ciclo celular. Se não sabe, manda no fórum que a gente discute. E vai evoluir para o grau máximo de condensação, de empacotamento desse DNA na estrutura de cromossomos, tá? Que ocorre durante a divisão celular, durante a mitose e a meiose. Então, quando as células não estão em divisão, isso quer dizer células diferenciadas que se encontram em G0, ou células que estão se preparando para dividir e que estão vivenciando a intérfase, seja o período G1 ou o período G2, elas apresentam o seu DNA amorfo, isso quer dizer sem uma forma definida, e ele está completamente e aleatoriamente distribuído pelo núcleo. E essa forma de organização do DNA na célula é o que a gente chama de cromatina. Então, a gente encontra cromatina no núcleo de células que ou estão em G0 e saíram do ciclo celular da divisão normal, ou estão vivenciando G1 ou G2 da intérfase. Vejam que células que estão em intérfase ou em G0, além do DNA na estrutura de cromatina preenchendo o núcleo, apresentam um nucleolo bem evidente.
nucleolo, que é uma estrutura do núcleo das células eucarióticas, responsável pela produção do RNA ribossômico, que é um dos constituintes de uma organela fundamental que todos os organismos têm nas suas células, dos ribossomos, que são pequenos grãos responsáveis pela síntese de proteína no citoplasma das células pro- e eucarióticas. Bom, então o que é a estrutura de cromatina, o primeiro nível de empacotamento do DNA? Nada mais é, pessoal, do que a associação do DNA a proteínas. A principal proteína que vai estar associada ao DNA na estrutura de cromatina são as histonas. Essas histonas, então, elas se associam ao DNA e empacotam de maneira organizada esse DNA em unidades estruturais de empacotamento chamadas nucleossomos. Mas não ache que a estrutura de cromatina é DNA, mas histonas não. Existem outras proteínas que em conjunto formam uma classe de proteínas não histonas que contribuem para manter a estrutura da cromatina e, obviamente, manter a estabilidade da cromatina dentro do núcleo das células. Então, quando a gente olha aquela cromatina, parece um espaguete dentro do núcleo, bem difusa, e vai ver do que ela é feita, vocês estão vendo, ó, aqui tem a fita de DNA, que está representada em amarela, associada às proteínas histonas, né, que estão mostradas aqui por essas bolinhas de várias cores. Vamos ver esse nucleossomo com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco. Então, como vocês podem ver, nesse caminho que começa no DNA até o seu grau máximo de condensação, que é os cromossomos, nós vamos passar por vários níveis de empacotamento. E essa sequência de níveis, que aumenta o empacotamento do DNA, é fundamental durante os processos de divisão celular, principalmente. Então, aqui a gente tem o primeiro nível, que é o DNA não empacotado, né? Aí nós temos, em seguida, a associação do DNA às histonas, formando os nucleossomos, primeiro nível de empacotamento da cromatina. Os cromossomos vão se organizar, se aproximar e enrolar esse DNA, gerando o próximo nível de empacotamento do DNA, que é o que a gente chama de fibra de cromatina, que é esse monte de bolinha verde representando as histonas, mas o DNA está todo assim, ó, todo enrolado nessa fibra de cromatina, tá? Essa fibra de cromatina agora ela vai se associar a um arcabouço proteico e vai dando voltas, que a gente chama de loops. E esse próximo nível de compactação, que agora tem muito mais DNA enrolado num pequeno espaço dentro da célula, é a estrutura de solenoide. E esses solenoides vão se enrolar em outros arcabouços proteicos, que é como se fosse o esqueleto de um cromossomo, chegando no grau máximo de empacotamento da cromatina, que é o cromossomo eucariótico, que só aparece de verdade em células que estão em mitose ou meiose, lá na metáfase. Então, o que é o nucleossomo? Vamos lá. Primeira etapa de empacotamento da cromatina. O nucleossomo, ele é cada conta em que o DNA se enrolou ao redor de um octâmero de histonas. Então, se vocês observarem aqui, o que a gente está vendo? O nucleossomo é a unidade funcional de empacotamento da cromatina em níveis superiores, que vai permitir lá no último nível a ter o cromossomo metafásico. Como que o nucleossomo se forma, então? As proteínas histonas, elas vão formar uma estrutura de 8 histonas, 2 de cada tipo. Então, nós temos 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 histonas H3, 2 histonas H4. Essa estrutura formada por 8 histonas, a gente dá o nome de octâmero de histonas. E como o nucleossomo se forma então, Rafael? Quando esse octâmero de histonas está formado, o DNA, dupla fita normal, ele se enrola, porque tem uma alta atração entre DNA e histonas. E aí, em volta de um octâmero de histonas como esse, você consegue enrolar de 150 a 200 pares de base de DNA. O que isso quer dizer, gente? Em volta de um octâmero de histonas, igual esse aqui que está representado de maneira mais simples, a gente enrola um pedaço de DNA tem de 150 a 200 nucleotídeos, tá? Esse pedacinho de DNA que está entre um nucleossomo e outro, que óbvio não está associado ao octâmero de histonas, ele tem aí uns 50 pares de base, mas esse tamanho pode variar, tá?
Então, novamente, quando você pega um octâmero de estonas, como esse daqui, você percebe que ele é formado de 8 estonas, 2 de cada tipo, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4, ok? E em volta desse octâmero de estonas, a gente consegue enrolar um pedaço de DNA. Um DNA que, como vocês estão vendo aqui, essa quantidade de DNA enroladinha no octâmero de estona tem de 150 a 200 nucleotídeos. E esse DNA espaçador, que fica entre dois nucleossomos adjacentes, em uma grande fita de DNA que está se enrolando em cromossomo, ele tem mais ou menos 50 nucleotídeos. Ok? E isso é a estrutura de nucleossomo, primeira etapa de compactação da cromatina. Próximo nível, quando a célula agora quer empacotar mais o seu DNA, é o seguinte: ela pega então o seu colar de pérolas, nucleossomo, DNA espaçador, nucleossomo, DNA espaçador, sucessivamente, e começa a enrolar os nucleossomos em volta de um arcabouço formado por uma proteína histona chamada histona H1. Então é como se esse esqueleto de histona H1 formasse um tubo, tá? Nós estamos vendo ele assim, ali na figura, mas é como se estivesse assim. E em volta aqui, gente, os octâmeros de histona vão ficando organizados. Então, quando você pegar essa estrutura com as histonas H1 formando um tubo e os octâmeros de histona enrolados e olhar ela de frente, você vai estar vendo o quê? Um fio, que a gente dá o nome de fibra de cromatina, que tem 30 nanômetros de diâmetro. Então, essa fibra de cromatina, aqueles fiozinhos que a gente vê na intérfase em uma célula, nada mais são formados do que a organização dos octâmeros de histona, que já estão com o DNA enrolado ao redor deles, ao redor de uma estrutura central formada de histonas H1. Então, a fibra de cromatina é o dobramento adicional nos nucleossomos, aonde as histonas H1 participam como ponto de ancoragem para as voltas dos nucleossomos. E aí a gente agora tem uma fibra de cromatina com muito DNA enrolado, ocupando agora muito menos espaço dentro da célula. Quando a célula vai se dividir, ela precisa condensar o DNA dela muito mais, saindo dessa estrutura de fibra de cromatina e indo em direção à estrutura de cromossomo metafásico. E esses níveis superiores de organização da cromatina, eles são pouco compreendidos ainda e são fruto de muita pesquisa dentro da biologia molecular e da citologia. Então, próximo nível de organização são os solenoides. Então, a gente tem um novo esqueleto proteico, tá? Que está representado ali pela linha vermelha, que é formado por histonas H1 e outros tipos de proteínas, aonde a fibra de cromatina, ela vai se ancorando. Então, ela se liga num ponto, dá uma volta de fibra de cromatina, se liga a outro. Acompanha aqui. Se liga nesse ponto, dá uma volta de cromatina, se liga em outro. E assim sucessivamente. Então, essa estrutura aonde a fibra de cromatina, ela está se ligando a um esqueleto proteico. Aqui no meu slide eu até coloquei andaime, dando esses loops, dando essas voltas, é o próximo nível que a gente dá o nome de solenoide. Então agora, nesse pedacinho pequeno, eu consigo enrolar muito mais DNA do que se eu esticasse um pedaço de DNA no mesmo espaço. Estão entendendo? Então, se eu tivesse esticado o DNA, caberia essa quantidade de DNA. Vejam que cada fibra aqui do solenoide já tem um tamanho, se você estender, muito maior do que esse que eu desenhei aqui. E vocês têm que lembrar que cada fio desse, do que ele é formado? De vários octâmeros de histona enrolados no cerne de histona H1, e cada octâmero desse tem, como eu disse, 200, vamos arredondar aqui, 200 nucleotídeos enrolados. É muito DNA que está nesse solenoide aqui. Mas nós ainda vamos empacotar mais. A gente caminha para os níveis superiores, onde a gente chega no cromossomo eucariótico. E essa parte é muito pouco compreendida, mas a gente sabe que depois do solenoide, outras proteínas, histonas e não histonas, contribuem para empacotar ainda mais esses solenoides e chegar na estrutura final de cromossomo eucariótico, né? Que lembra, como eu falo muito lá no ensino médio, o X da Xuxa, né? Que a gente sempre trabalha nas aulas de mitose ou meiose, ok? Então, para que... Esse é um processo muito abstrato, né? Eu até mostrei esse vídeo para vocês na aula presencial, lá em fevereiro. Então, eu peço que quem ficou em dúvida, acesse esse link
eu não vou passar aqui, mas então você vai ver um vídeo mostrando todas essas etapas de compactação do DNA, cromatina, de cromatina a cromossomo metafásico. Então, como eu disse, a gente sai de níveis de compactação de cromatina difusos, que estão presentes na célula em intérfase ou em G0, e caminha para níveis de compactação extremamente densos, que é o cromossomo metafásico, que é o que a gente enxerga na metáfase de uma meiose ou de uma mitose. Então, aqui é um colar de pérolas, são os nucleossomos com DNA enrolado, estrutura de cromatina. Aqui, o nosso novelo de DNA, o nosso cromossomo metafásico. Um cromossomo eucariótico, ele tem, se a gente esticar o DNA dele, os menores 1 centímetro de DNA, os maiores, eles chegam até a 20 centímetros de DNA. Tamanho ou poder de condensação para que esses cromossomos sejam aí, observe aqui na figura, tenham 1.400 nanômetros de tamanho, de largura, tá? Durante a metáfase, o poder de compactação dessa cromatina é tão grande que um cromossomo empacotado tem os menores 1 micrômetro e os maiores 10 micrômetros. Então, o poder de compactação exercido pelas histonas e outras proteínas envolvidas é enorme. E para concluir, trouxe aqui uma imagem para vocês. Falamos muito da compactação da cromatina em eucariotos. Mas e os procariotos? Aqui a gente tem uma bactéria, uma E. coli, tá? Mostrada aqui. E em volta a gente tem o DNA dela. Isso é o cromossomo bacteriano de uma E. coli. Então, assim como lá nos eucariotos, a quantidade de DNA em fio, em tamanho, em extensão é muito maior do que o tamanho da célula, aqui nos procariotos também. Só que aqui não tem estona para ajudar a enrolar esse DNA e caber dentro da célula, né? Eles não têm a estrutura de cromatina para empacotar o DNA. Então, você leva um tombo, né? Você achou que era igualzinho nos eucariotos. É parecido, mas não é. Aqui, então, a gente tem níveis de organização do nucleóide, não envolve a associação das proteínas histonas, mas de outras proteínas, que vão empacotar o grande cromossomo bacteriano, que tem 350 micrômetros em média de diâmetro dos principais grupos bacterianos, no nucleóide, que ocupa 2 micrômetros, que é o diâmetro geral de células bacterianas cabendo lá dentro, tá? Então, temos sim alguns níveis de empacotamento, temos a estrutura de nucleóide, mas nos procariotos essa organização não envolve estrutura de cromatina e nem histonas. E com isso a gente termina essa revisão de estrutura do DNA, tá? Próximo conteúdo a gente vai retomar a replicação do zero, tá? Então eu vou desconsiderar aquela primeira aula que eu dei antes da interrupção e na semana do dia 3 ao dia 8 de agosto, vamos ter aulas online com a explicação de replicação do DNA. Para entender tudo, é fundamental a gente retomar esses conceitos de estrutura de DNA e RNA. Meus canais de comunicação estão sempre abertos e bons estudos para vocês. Espero que a gente consiga fazer um bom trabalho. E quando eu mandar fazer pausa, façam. Ninguém consegue assistir um vídeo de mais de 1 hora e prestar atenção em tudo. A única coisa que a gente consegue fazer é quando é um filme excelente como O Senhor dos Anéis, que você fica 4 horas esperando o Frodo destruir o Anel do Poder e quem destrói é o Gollum, né? Spoiler para quem nunca viu, sinto muito. A gente conclui aqui. Fui.